Queridos irmãos, agradecendo a Deus, curva a sua cabeça diante do Senhor. Você está na presença do Todo-Poderoso. Pai, graças te rendemos por tantas e maravilhosas bênçãos. Te adoramos por aquilo que Tu és para nós, o nosso Redentor, autor da nossa fé, sustentador desse universo, nosso Pai. Obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui hoje para Te engrandecer, para Te louvar, para prestar-lhe este culto. Abençoa todos os irmãos e irmãs que estão aqui. Abençoa os outros que estão nos acompanhando também pela internet. Ó Deus, estende as Tuas mãos poderosas sobre cada vida. Obrigado, Pai, porque Teu povo tem sido fiel na entrega daquilo que Te pertence. Teu povo tem confiado nas Tuas promessas. Obrigado por todos os irmãos e irmãs que sustentam a Tua obra com fidelidade. Obrigado também pelos aniversariantes dessa semana. Ó Deus, tanto de nascimento como casamento, como Renato e Adriana, Senhor. Muito obrigado por essas vidas, por essas uniões, por esses compromissos assumidos na Tua presença e honrados, porque a Tua palavra diz que devemos honrar o matrimônio. Obrigado, Senhor, abençoa tantas vidas e continua falando ao nosso coração nesta noite. A Tua palavra que é viva e eficaz, que penetra lá no fundo da alma, possa falar ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meus irmãos e irmãs. Abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 46. Isaías, capítulo 46. Eu vou dar um olhar mais a minha garganta hoje. Estou precisando. Isaías 46. Os meninos vão ficar de castigo aqui hoje, né? Botei vocês de castigo, mas eles têm uma função. O sermão hoje é diferente. Vamos lá, Isaías 46, diz assim: Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que vocês costumam levar são canseira para os animais já cansados. Esses deuses juntamente se abaixam e se curvam. Não podem salvar a carga, mas eles mesmos vão para o cativeiro. Escutem, ó casa de Jacó, e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno, e que levo nos braços desde o nascimento, até a velhice de vocês, eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei e os salvarei. Amém, queridos? O tema da nossa reflexão hoje é nos braços do Pai, nos braços de Deus. Toda criança gosta do
colo de pai e mãe. Dificilmente uma criança não vai gostar do colo dos seus pais. Ela se sente o quê? Segura, se sente amada, se sente protegida. Por isso que ela dorme tranquila nos braços da mãe ou do pai. E não é diferente, irmãos, na vida espiritual. No nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Nós somos filhos e Ele é nosso Pai. Nós nos sentimos protegidos, amados e seguros nos braços do Pai. Você observe que em alguns salmos, o rei Davi, quando faz as suas melodias, ele faz várias referências a estar nos braços de Deus, a descansar, a se lançar nos braços do Senhor. E o profeta Isaías, ele usa também essa expressão de estar nos braços de Deus, tá? O profeta Isaías você conhece, é o profeta mais evangélico que nós conhecemos, né? Alguns chamam assim, o evangélico do Antigo Testamento, né? Porque ele fala muito da vinda de Jesus, do Messias, da chegada do Salvador. E na sua profecia, ele faz advertências e faz promessas. Isaías mostra que o Deus de Israel, o Deus de Judá, é o Criador, é o governador do universo. Ele é soberano em todo o universo. E ele vai na sua profecia, mostrando que vai chegar um dia em que o Salvador virá resgatar Israel, resgatar o povo de Deus. E aqui no capítulo 46, Deus se revela mostrando ser o único Deus verdadeiro. O Deus que preserva, que cuida, que protege o seu povo em todo tempo, como um Pai amoroso. Deus, como Pai Celeste, Ele nos carrega nos seus braços, no seu colo. E é isso que nós vamos ver mais ou menos aqui. Deixa a sua Bíblia aberta aí, por favor, para você acompanhar o que vamos dizer. Então, primeiramente, o Deus que nos carrega nos seus braços, é único e incomparável. Observe o verso 5, por favor. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Verso 9. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. O próprio Deus se revela assim, queridos, como o único Deus verdadeiro. O nosso Deus, a quem servimos, é o Criador de todo o universo. Ele é autoexistente, imenso, infinito, imutável, onipotente, onipresente, onisciente. Somente Ele criou todas as coisas que há no céu e na terra. E não existe ninguém semelhante a Ele. E o texto vai fazer um contraste, versos 6 e 7, veja lá, por favor. Ele faz um contraste entre Deus e os ídolos. E o profeta Isaías vai mostrando o seguinte: os homens constroem ídolos, e esses ídolos precisam ser carregados.
E aí ele compara com Deus. Eles não podem se comparar com Deus, porque o nosso Deus é Ele que nos leva. Ele não precisa ser carregado. Ele é que nos leva nos seus braços. Nosso Deus cuida de nós. É o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tudo que há na terra e no céu, repito, foram criados por Deus. Deus criou cada estrela. Milhões e milhões de estrelas têm nome. Deus deu nome a cada uma delas. Deus conhece as milhares de células que tem no seu corpo. Deus sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Ele conhece você por fora e por dentro. É esse Deus maravilhoso que cria grandes coisas, mas ao mesmo tempo Ele se dedica e se preocupa com pequenas coisas, com a minha vida e com a sua vida. Ele nos acompanha todos os dias, Ele nos guia, Ele nos protege e Ele nos toma pela mão. Irmãos, nós precisamos mais alguma coisa desse Deus maravilhoso, único e incomparável, que não há ninguém semelhante a Ele. Não há ninguém que tenha o amor que Ele tem por nós. Não há ninguém que tenha a sua grandeza. Esse Deus é o seu Deus? Esse Deus grande é o seu Deus? Amém. Em segundo lugar, queridos, o Deus que nos carrega nos braços é o Senhor da nossa história. Volte ao texto, por favor, verso 10. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam, e digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Esse texto, esse versículo nos ensina que Deus dirige a história. Toda a história está sob o controle de Deus. Ele é o Senhor da história. E mais, Ele é Senhor da história da sua vida e da minha também. Às vezes, irmãos, nós temos dificuldade de entender isso. Dificuldade por causa das lutas que nós enfrentamos, por causa das adversidades. Mas, queridos, Deus não se engana. Deus não se deixa levar pelas circunstâncias. Deus enxerga o amanhã, o que vai acontecer daqui a 10 anos. Deus enxerga na curva. Deus enxerga no escuro. Ele sabe, Ele nos conhece. Então Ele tem todas as condições para guiar a nossa vida. Os homens escrevem a história depois que os fatos acontecem. Deus escreve a história antes de acontecer. Porque Ele é Senhor, porque Ele está presente. Não há amanhã para Deus. Tudo está presente diante de Deus. O amanhã está presente diante de Deus. E olha, Deus está te acompanhando. Deus estava lá quando você foi fecundado no ventre de sua mãe. Deus estava lá quando você foi gerado. Deus estava lá quando você pronunciou as primeiras palavras. Quando deu os primeiros passos, Deus estava junto com você. É isso que esse texto está nos mostrando, irmãos. Quando você deu fez o primeiro choro, né?
para expandir os pulmões, até às vezes com um tapinha, né? Deus estava presente e Ele te acompanha. Nada acontece por acaso, queridos. Nada acontece por acaso. Queridos, esse é o nosso Deus. Sabe o passado, sabe o presente, sabe o futuro. Você, preste atenção, meu irmão, minha irmã, você é especial. Deus te criou, Ele te teceu. É isso que a Bíblia diz. Como uma obra-prima. É assim que Deus descreve a nossa vida. Não há ninguém no mundo inteiro igual a você. Não é interessante isso, irmãos? Nunca existiu e nunca vai existir ninguém igual a você. Você é único. Você tem suas características, seu DNA, não é? Seus olhos, a íris dos seus olhos, suas digitais. Ninguém tem igual. Você já pensou quantas? Eu já falei aqui, eu já esqueci agora. É 7 decilhões de habitantes no universo? Alguém me lembra? Quantos bilhões? 7? Confirma? De pessoas no mundo. Irmãos, não dá nem para imaginar 7 bilhões de pessoas, não é? No mundo inteiro. Não existe ninguém igual a você. Em todo o universo, que tem as suas características. E olha que nós não estamos falando de personalidade, de emoções, não é? Enfim, Deus nos fez assim, irmãos. Deus teve o cuidado de nos criar como pessoas únicas no mundo. E Ele dirige a nossa vida. Ele dirige a nossa história. Creia que Deus está no controle da sua história. Amém? Maravilhoso saber isso, ter essa convicção, irmãos. Mas volte ao texto, por favor. Deus nos carrega nos seus braços, porque Ele é o nosso sustentador. Verso 3 e 4, a parte primeira, diz assim: escutem, ó casa de Jacó, e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno, e que levo nos braços desde o nascimento, até a velhice de vocês, eu serei o mesmo. E ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz, e eu os levarei e os carregarei. Irmãos, que coisa maravilhosa isso, não é? Deus é o nosso sustentador. Nosso sustentador. Ele nos carrega, está claro aqui, irmãos. Ele nos carrega em seus braços, não por nossos méritos, eu não mereço, nem você, não porque somos bonzinhos, mas por Ele, pelo amor que Ele tem, Ele nos carrega em seus braços. E o texto diz, olha, desde a infância, até quando você tiver de cabelos brancos, Deus vai cuidar de você, em todas as situações. Meus queridos irmãos, Deus não se cansa de nós. Deus não se cansa de ter você nos braços dEle. Quando estamos exaustos,
Ele nos carrega nos braços. Quando somos ameaçados por tempestades, Ele nos coloca debaixo das suas asas, diz o texto da palavra de Deus. Quando estamos em batalhas, Ele é nossa torre forte, o nosso sustentáculo. Quando nós estamos enfrentando tribulações, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Quando o nosso coração está enfrentando tristezas, Deus é o nosso consolo presente a todo instante. Quando nós somos abandonados, rejeitados por alguém, Deus nos acolhe. Até mesmo se um pai ou uma mãe rejeitar um filho, abandonar um filho, o Senhor jamais fará isso conosco. E nos vales difíceis, de sombra de morte, Ele está conosco. Ele caminha com você, Ele te carrega em seus braços. E quando chegar a velhice, porque é desde o nascimento até a sua velhice, até a sua morte e depois da morte. E às vezes, quando chega a certa idade, os idosos começam a pensar: o que será do meu amanhã? Como é que será? Será que eu estarei amparado? Como será o meu futuro? Quando estivermos fracos, doentes, sozinhos e desamparados por alguém, como eu já disse, Deus vai cuidar de nós. Irmãos, é promessa dEle. E Ele não vai cuidar de qualquer maneira. O texto está claro, irmãos. Eu vou ter vocês nos meus braços. Queridos, quando as adversidades da vida estiverem nos assolando, nós precisamos lembrar dessas promessas de Deus. Porque nós estamos enfrentando adversidades. Quantas? Já enfrentamos e vamos enfrentar outras. Mas, queridos, vamos lembrar que Deus está no controle e Deus faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Deus tem poder para fazer isso. Por isso que eu não preciso temer. Eu não preciso temer o presente, não preciso temer o futuro, não preciso temer a eternidade, eu não preciso temer as dificuldades, as provações, as lutas, porque o Senhor está comigo e está com você. Amém? Como é bom descansar nos braços do Senhor e não temer nenhuma ameaça, nenhuma, porque Ele está conosco. E a última ideia que eu quero tirar aqui, queridos, volte ao texto. Deus nos carrega em seus braços, porque Ele é nosso Salvador. Veja aí o verso 4, a parte B, e o 13. Eu os fiz, e eu os levarei, eu os carregarei, e os salvarei. Verso 13. Faço chegar a minha justiça, e ela não está longe, a minha salvação não tardará. Estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. Amém, queridos? Como é maravilhoso, irmãos, vermos essas promessas do Senhor para Sião e para Israel. Livramento e glória do Senhor. E essa salvação viria através de Jesus. É o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, dizendo que o Messias nasceria para ser o nosso Salvador. Quando Deus nos criou, Ele pegou o barro e nos fez. Quando Deus quis nos salvar, Ele se tornou barro como nós, se tornou gente, esteve conosco,
passou pelas mesmas dificuldades e lutas e nos mostrou o caminho, morreu em nosso lugar, morreu na cruz por nossos pecados, nos trazendo salvação. Queridos, o maior milagre que Deus continua operando é o milagre da salvação, trazida por esse Jesus que esvaziou-se de si mesmo, tornando-se homem, tornando-se servo, morrendo naquela cruz maldita, pagou o alto preço pela nossa salvação. Repito, eu não mereço e você também não merece, é pela graça de Deus, porque Ele nos ama. O que nós merecíamos era condenação eterna, mas Ele nos ama e nos pega no seu colo, nos seus braços. Você lembra da parábola da centésima ovelha? Claro que lembra. Uma se perdeu, deixou o aprisco, abandonou o pastor, estava em perigo, estava perdida. E o que aconteceu? Ele deixa as 99 lá em segurança e vai buscar a que estava perdida. E o que ele faz quando a encontra? A coloca no colo, nos ombros. E diz que ele volta cheio de alegria. E celebra com outras pessoas, porque ele achou a ovelha perdida. Ele sai à nossa procura. Quantas vezes nós nos perdemos? Quantas vezes na sua caminhada cristã você se perdeu? Você se afastou. E Jesus te buscou. E Jesus te perdoou. E Jesus te resgatou. Jesus não se cansa de fazer isso, queridos. Ele sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades, dos nossos pecados. E o Senhor está em busca de ovelhas que se desgarraram. Por quê? Ele quer trazer de volta. Ele quer restaurar os feridos. Ele quer tirar aqueles carrapichos. Ele quer nos curar, Ele quer nos restaurar e nos colocar de volta no aprisco. Você se afastou de Jesus? Você um dia deixou o rebanho de Deus, deixou a igreja e se afastou de Jesus? Então você pode fazer como aquela ovelha que se deixou levar, que reconheceu que estava errado, se deixou levar, foi para os braços do bom pastor. É interessante, Deuteronômio 33:12 diz assim: de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Descansará nos seus braços. E aí você logo se remete a Mateus capítulo 11, verso 28, aquele convite que Jesus fez, diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Acharão descanso para a alma. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você tem descanso nos braços de Jesus. Vá para os braços de Jesus. Corra para os braços de Jesus. Não demore não.
nos braços do Senhor é o nosso descanso. Então, vimos aqui o Deus que nos carrega em seus braços, porque Ele é o único e incomparável. Ele é o Senhor da história, da nossa história, é o nosso sustentador e é o nosso Salvador. Eu falei da ovelha perdida, mas no mesmo capítulo de Lucas 15, a história do filho pródigo, que você conhece muito bem. Aquele filho que quis sair, ir embora, deixar sua casa, deixar seu pai. E quando ele cai em si, na lama, sozinho, perdido, ele lembra da casa do pai e volta arrependido. E como é que estava seu pai aguardando ele, hein? Com um chicote na mão, fazendo assim. Ele estava assim. Aquele filho que destratou o pai, que desconsiderou tudo que o pai tinha feito por ele, se rebelou, mas que agora estava arrependido. E o amor de Deus não mudou. O amor do Pai não mudou. O recebeu de volta e com muita alegria. E fez uma festa. Porque aquele filho estava perdido e voltou. Estava morto e reviveu. É assim que Deus está. Como Jesus morreu naquela cruz, é assim que Ele nos recebe. Nos seus braços, de braços abertos. Você não quer hoje receber esse abraço de Deus? Não sei como é que está a sua vida, não sei as lutas que você tem enfrentado, não sei os problemas pessoais, não sei dos problemas familiares, conjugais, pais e filhos, não sei dos seus problemas financeiros, das suas lutas, da sua preocupação, da sua ansiedade. Quantas vezes você perde o sono, chora? Não sei, mas Deus sabe. Deus sabe da sua preocupação. E Deus quer te abraçar. Deus quer te abraçar. Deus quer te pegar no colo. Deus quer confortar seu coração. Deus quer te dar forças. Deus quer que você tenha paz e vença essa ansiedade, vença essa preocupação, vença esse medo. Deus quer. Deus quer. Você quer? Quer colocar isso nas mãos de Deus hoje? Fique de pé, por favor. Todos. E nós vamos cantar. Se você quiser vir à frente, eu quero orar com você e por você. Seja qual seja a luta, qual for a luta que você esteja enfrentando. Vem aqui, eu quero orar com você, colocando a sua vida, o seu lar, seu casamento, seus filhos, seus pais, colocando seus desafios, suas preocupações, sua ansiedade. Vem aqui agora. É como se você estivesse indo para os braços do Pai. Senhor, eu quero perdão,
Eu quero conforto, preciso de consolação, preciso da tua mão segurando a minha. Eu preciso estar nos teus braços e descansar nos teus braços, Senhor. Então vem aqui para a oração enquanto cantamos. Amém. Nós vamos orar, irmãos. Há corações tristes, amargurados, decepcionados. Há pessoas cansadas que precisam hoje do colo de Jesus, descansar. Você agora, pela fé, vai colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Coloca agora pela fé essa luta, essa preocupação, essa ansiedade, esse medo, essa decepção, essa falta de perdão, esse conflito. Coloca agora, em nome de Jesus. Coloca agora no altar. Jesus está aqui. Ele quer te abraçar. Faça isso agora pela fé. Senhor, há feridas físicas, há doenças físicas, emocionais, espirituais. Senhor, com teu poder e graça, opera agora em cada coração que está aqui, Senhor. Essas pessoas estão aqui, Senhor, clamando pela tua ajuda, pelos teus braços, querem se lançar nos teus braços, Senhor, estão se lançando em teus braços. Então, Pai, opera maravilhas em cada coração agora, Senhor, em cada vida, Senhor, em cada lar, em cada casamento, Senhor, em cada família, Senhor. Ó Deus, opera, Senhor, nas enfermidades, Senhor, levando cura, Senhor, restauração para essa vida, para essa família. Ó Deus, restaura as feridas emocionais, cura essas feridas, Senhor, com teu poder e graça, Senhor. Ó Deus, queremos sair daqui descansados, porque nos colocamos em teus braços, no teu trono de graça, Senhor. Recebe cada um agora, Senhor. Ó Deus, faça essa obra maravilhosa, Senhor. Completa esta obra, Senhor. Aqueles que estão voltando, que se afastaram, ó Deus, recebe-os de volta, Senhor. Arrependidos, reconcilia-os, Senhor, no teu aprisco. Ó Deus de amor, aquelas pessoas que estão nos assistindo pela internet, Pai, recebe-as também, Senhor. Opera em seus corações, ó Deus, e toda honra, toda glória nós sempre daremos ao Senhor, pois oramos no nome precioso do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Dê uma salva de palmas para esse pessoal que está aqui, ó. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Oração silenciosa. Estaremos encerrando. Vocês vão